Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar de dois tópicos, de dois pontos. Primeiro, nós vamos falar de um tópico menor, que é a respeito da propriedade aparente, a proteção da lei à propriedade aparente. E depois nós vamos entrar num tópico maior, que a gente não vai terminar ele hoje, que é o tópico onde nós vamos estudar as formas de aquisição de propriedade, tá? Mas vamos lá então para o primeiro ponto da nossa aula de hoje. E o seguinte, quando a gente entrar em formas de aquisição de propriedade, eu vou falar de uma delas hoje, que é o registro do título. E quando eu falar sobre o registro do título, eu respondo à atividade que ficou da semana passada, tá? Então eu vou fazer sempre assim. Eu vou responder as perguntas que eu faço para vocês lá no portal, que vale como frequência, sempre nas videoaulas, tá bom? Então vamos lá. Propriedade aparente. O que é, qual que é a proteção legal que a lei dispensa sobre ela? Propriedade aparente, ou melhor, o proprietário aparente é aquela propriedade que está nas mãos de quem se comporta como se proprietário fosse. Todavia, não é proprietário. Não é proprietário por quê, Cris? Porque lhe falta um título, ou seja, lhe falta o registro. Então, o proprietário aparente é aquele que se comporta como se um proprietário fosse, tá? Então, quem não sabe que existe um vício ali, acredita que essa pessoa realmente seja proprietário. Então, ela age, ela se comporta como se um proprietário fosse. Todavia, ela não é proprietário porque lhe falta o título, lhe falta o registro. O questionamento legal que se faz em torno dessa propriedade aparente é: a lei protege, o Código Civil protege o terceiro de boa-fé que celebra negócio jurídico com o proprietário aparente? Para responder essa pergunta, é só a gente ter em mente que o Código Civil acolhe a chamada teoria da aparência. E com base na teoria da aparência, a gente pode afirmar que sim, que o Código Civil protege o terceiro de boa fé que celebra negócio jurídico com o proprietário aparente. Então, Cris, se eu celebro um negócio jurídico, certo? Um contrato, por exemplo, um contrato de compra e venda, com alguém que aparentemente é proprietário, com alguém que se diz ser proprietário, que comporta como se proprietário fosse. Após algum tempo eu descubro que aquela pessoa não é proprietário porque lhe faltava o registro. Qual que é a proteção que a lei me confere? Eu sou protegido? Eu vou ter direito a essa propriedade que aparentemente eu adquiri? Sim, a lei protege sim o terceiro aparente de boa fé. Um exemplo para ficar claro dessa proteção legal do terceiro de boa fé, nós podemos pegar no direito sucessório. No direito sucessório, que a gente estuda lá no 10º período, existe a figura do herdeiro aparente. Quem é o herdeiro aparente? O nome já diz, né? É aquela pessoa que se comporta como se herdeiro fosse, que aparentemente ela é herdeira, tá? E qual que seria essa situação dentro do direito sucessório? Nós vamos estudar que o herdeiro ele pode ser excluído da sucessão em duas hipóteses. Nos casos de indignidade e nos casos de deserdação. Então, se um herdeiro for declarado indigno ou se o herdeiro for declarado deserdado, ele é excluído da sucessão, ele não tem direito a receber herança. Quando que esse herdeiro vai ser excluído, Cris? Nas hipóteses de indignidade ou nas hipóteses de deserdação. Agora, um ponto importante: um herdeiro só pode ser excluído por indignidade ou excluído por deserdação se houver uma ação judicial de indignidade, uma ação judicial de deserdação e nessa sentença ele for declarado indigno, ele for declarado deserdado. Consequência, ele sai da sucessão, ele é excluído, ele não recebe a herança. Beleza. Mas aonde que eu quero chegar com a teoria da aparência? Suponhamos que você, então, celebre um negócio jurídico com esse herdeiro aparente. Então, seu João morreu, deixou 3 filhos e um desses filhos é José, com quem você celebra um contrato de compra e venda.
Você acredita que José é o verdadeiro herdeiro, que ele tem direito à herança e celebra com ele, não compra e venda, corrige isso aí, celebra com ele um contrato de cessão de herança, onde ele te transfere a porção referente ou a fração referente ao seu quinhão hereditário. Ok, você celebra com José essa cessão de herança onerosa, correto? Passado algum tempo, é ajuizada a ação de declaração de indignidade e José, o herdeiro aparente, é excluído da sucessão, é retirado da sucessão. Aí você, que é o terceiro de boa-fé, que celebrou esse negócio jurídico com ele, se questiona, peraí, essa cessão que eu fiz com José, acreditando que ele fosse verdadeiramente o herdeiro, acreditando que realmente ele tinha direito à herança, é válida? Eu continuo tendo direito a essa cessão, eu continuo tendo direito a receber essa fração dele no momento oportuno ou não? Eu perco o direito à cessão. Como a lei protege o terceiro de boa-fé, você continua tendo direito à cessão perfeitamente. Então, o que vai acontecer? A lei protege o terceiro de boa-fé e aquela cessão, então, ela vai ser protegida por lei. E você, então, adquire a fração, o quinhão hereditário daquele herdeiro que aparentemente poderia te transferir, mas por ele ter sido excluído, ele não receberia a herança. Correto? O fundamento da propriedade aparente é justamente a proteção do terceiro de boa-fé. Só um ponto muito importante aqui, eu só falo dessa proteção do terceiro de boa-fé quando as alienações forem onerosas. Quando as alienações forem gratuitas, não há que se falar em proteção do terceiro de boa-fé. Vou continuar no mesmo exemplo. Então, José era o herdeiro que aparentemente teria direito à herança, correto? Celebrou comigo um contrato de cessão de herança, uma cessão onerosa. Depois, José é excluído da sucessão porque foi declarado indigno. Eu continuo tendo direito à cessão porque a lei protege o terceiro de boa-fé. Ok, mas suponhamos que José não tenha celebrado comigo uma cessão onerosa, tenha celebrado comigo uma cessão gratuita. Então, ele cedeu gratuitamente o seu quinhão hereditário, a sua fração hereditária para mim, correto? José foi declarado indigno, foi excluído da sucessão. Neste caso, essa cessão gratuita prevalece, continua valendo? Não. Na cessão gratuita não há que se falar em proteção do terceiro de boa-fé. Eu vou ter que pegar aquilo que eu recebi de doação e vou entregar aos verdadeiros herdeiros, aos legítimos herdeiros. Corretinho? Então, essa é a propriedade aparente. A lei protege, sim. Qual que é o fundamento dessa proteção? Terceiro de boa-fé. Essa proteção sempre ocorrerá quando eu estou falando de alienações onerosas. Se alienações forem gratuitas, não há que se falar em proteção de terceiro de boa-fé. Belezinha? Então, no próximo vídeo, a gente entra em formas de aquisição de propriedade. E vamos, então, estudar o registro.